Mas agora eu quero também pedir para estar junto com a gente, para falar um pouquinho, uma mulher que eu aprendi a admirar pelos olhos da minha irmã, né? Que é a doutora Andremara dos Santos, que a Lu te adora, então, quando foi para tudo começar, ela disse, eu preciso trazer a doutora Andremara. A doutora Andremara é juíza do Tribunal de Justiça da Bahia e uma mulher com uma sensibilidade absurda para esta agenda que a gente tanto luta para ver se consegue implementar. Então, por esse olhar e por nos reconhecer dentre tantas outras estruturas, eu agradeço a sua presença e convido para que a senhora faça a palavra. Obrigada. Está sem som. Destrava ser um... Agora estou sendo ouvida? Agora foi. Ótimo. É um prazer me juntar a todas essas mulheres. Muito obrigada, Elisa, pela acolhida. Eu saúdo a todas que estão. Também gosto, Thelma, de saudar mulheres, estar entre mulheres e falar para mulheres, especialmente dentro desse contexto de uma conferência preparatória da nossa conferência, da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Eu peço licença a Elisa, a Thelma, a Celina, a Sônia, companheiras, essas duas últimas, ainda hoje no Conselho Nacional do Direito da Mulher, para saudar também, para saudar de forma especial a Lucimara. Lucimara realmente cumpriu o papel que me parece ser uma das maiores lutas, não somente das mulheres, mas do povo. Eu vou continuar chamando, eu chamava Romani, é Romani, eu não sei bem, me considero, já ouvi aí a própria Elisa chamar Romani, e eu não sei como é que vou falar Romani, então, do povo Romani. Olha, Lucimara desinvisibilizou tanto e ajudou na causa, na luta, na resistência mesmo, para que cuidássemos e implementássemos, lutássemos para manter, resistíssemos para existir num contexto muito adverso da política nacional, e que abriu para mim, aí vem a função de julgadora, inclusive, um universo que eu não conhecia, a ponto de, em um julgamento de um habeas corpus, eu não me lembro se eu estava substituindo no tribunal ou se foi num juízo de primeiro grau, que eu tive a oportunidade de aplicar, de reconhecer a estrutura, o regramento interno do povo em um habeas corpus, porque o povo já tinha, o Conselho já havia se reunido e deliberado, e eu sei que a minha decisão, que eu a essa altura já não me lembro qual foi, nessa decisão eu citei, inclusive, a decisão do povo. Era uma comunidade cigana do município de Rui Barbosa, se não me engano, e eu, então, reconheci, citei e é mais do que reconhecer, dar o devido valor jurídico à deliberação de um povo, e usar isso como fundamento do nosso direito como um todo, já que a Constituição reconhece a todos os povos que ajudaram a construir, a formar essa nação brasileira, na qual se constitui essa República Federativa do Brasil, onde vivemos e lutamos, não é?
Então, eu me sinto muito honrada pela amizade de Lucimara e pela militância que ela teve e fez junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e por isso eu a homenageio assim de uma forma especial e agradeço o convite para estar aqui nesta tarde, né? Aqui eu me ponho e já começando a falar sobre esse tema, o tempo é realmente curto, né, Thelma? Para falar, já amei a forma como foi posto, diálogo, não é? Diálogo, então nós estamos fazendo um diálogo, e a minha parte do diálogo é sobre igualdade e direito das mulheres. Eu também sou teimosa e pouco ortodoxa, Thelma. Eu já digo assim, na verdade, a gente tem, quando falamos em igualdade, a gente tem de falar, principalmente quando se trata de mulheres e de mulheres romani, a gente tem que falar de igualdades, não é? E eu começo aqui falando inicialmente como profissional do direito, né? Já que, como foi informado, eu sou juíza de direito, atualmente atuo na primeira vara de violência doméstica e familiar da comarca de Salvador. Né? Eu sei que a igualdade é um direito objetivamente posto na nossa Constituição, está lá formalizado, como também Thelma já nos antecipou, e pela primeira vez nós mulheres somos consideradas iguais, e por estar nessa condição, esse direito à igualdade pode ser exigido, porque ele formalmente está reconhecido, e ele pode e deve ser exigido frente aos indivíduos, homens e mulheres, mas também e especialmente frente às instituições, as privadas e também as públicas. Não é à toa a luta pela remuneração igual, não é? Por trabalho igual, e nas instituições públicas, inclusive pelo direito de ocupar os espaços de poder de forma igual. Né? Mas, além de uma profissional da área de direito e além de ser mulher, eu sou uma mulher negra. Não é? E, como negra que sou, eu sinto profundamente e sei o que é falar e ter que demandar por igualdade. Não basta ser, você tem que exigir, você tem que lutar. E, além disso, eu sei o que é sentir-se até meio sem razão, para continuar insistindo, para continuar lutando, se sentindo, sei como é sentir-se desanimada por ter de lutar por um lugar de respeito e tratamento digno, justo e igual, ou, eu prefiro até equitativo, não é? Porque tem tantas diferenças a serem compensadas, que se para esclarecer, na verdade, quer dizer, para provar até mesmo que você é tão digno quanto os outros integrantes da sociedade em que você vive. É difícil termos que... Essa é uma dor que nos atravessa de forma igual, porque, como uma mulher negra, eu não sei como é ser uma mulher cigana, não é? Mas sei o que é partilhar de estereótipos só por ser. E, embora eu não saiba o que é ser uma mulher romani, eu sei que, apesar do avanço e do ineditismo do Plano Nacional de Política para Povos Ciganos, e aqui vou eu também provocando, ainda parece a mim insultuoso que seja preciso pôr no papel que se é um ser digno para começar a ser enxergado como tal. Não é?
chega a ser insultuoso isso, mas é o que é, e eu, por ser mulher, intuo que os princípios que foram instituídos por esse decreto desse inédito Plano Nacional de Política para Povos Ciganos, nele a paridade de gênero, que ali está estabelecida, né? Eu fui pesquisar, vi que o comitê gestor já foi nomeado agora em maio, e há a paridade, são 3 homens e 3 mulheres, mas talvez fosse hora de buscar uma equidade, né? Para que, porque às vezes um tratamento igual desiguala, e a gente precisa ter, às vezes, uma superioridade para compensar e igualar tanto, tanto atraso na dimensão humana, né? Na dimensão de humanidade, ou na atribuição mesmo, que é o pior, atribuição de humanidade a seres que foram invisibilizados, ou que se busca desinvisibilizar, retirando deles a humanidade. Isso foi bem presente, é ainda presente na luta, na trajetória da resistência do existir negro, né? Você tem de provar que você é humano, mas isso é o tratamento comum para esses povos, entre aspas, minoritários, mas do ponto de vista sociológico, minoritários. Por isso que é preciso, e num contexto desse de uma conferência livre de mulheres romani, independentemente de qual seja, se Calon, Rom ou Sinti, não é? A outra etnia, independentemente de quais sejam as etnias, as famílias, os grupos que compõem este povo todo, já foi um começo, por mais insultuoso que seja, mas pelo menos é o direito de exigir, a partir de um documento, o tratamento, a priorização, a transversalidade étnico-racial, a participação e o controle social, e acredito que, como um desafio, veja que eu fiquei escandalizada, no plano, ou foi no estatuto, que ainda não, o Estatuto do Povo Cigano, que ainda está em tramitação, e se põe como um direito reconhecer o reconhecimento do direito à cidade. Quer dizer, nem até este direito tem de ser posto num papel, como se isso não fosse, quer dizer, aquilo que eu disse, até atribuir como uma benesse algo que é íncito à nossa, à humanidade de vocês, à humanidade de qualquer ser vivo nascido de mulher, né? Já que é isso o que delimita a nossa condição e separa das demais espécies. Então, falar, e esse próprio tema da igualdade, da democracia, nos leva, como mulheres, a revisitar os princípios e as diretrizes e os objetivos que formam essa nação brasileira, que o povo romani ajudou a construir, porque está aqui 16. Eu resgatei numa apresentação engraçada, antes de eu conhecer Lucimara, ela esteve no Ministério Público da Bahia, em um evento, e ela dá uma referência da chegada da primeira pessoa romani, a um Calon até, ao Brasil, antes ainda em 1500, uns 10 anos antes, 1560 e poucos. Oficialmente seria 1576, alguma coisa assim, mas é certo que, por via do degredo, se deu a primeira chegada do povo romani aqui no nosso país, e foi com este povo
que, com esses saberes, com estes viveres, com essas tradições, que esse país foi constituído e, portanto, tem o amparo, tem o marco legal, a proteção específica a direitos, enquanto um grupo participante do processo civilizatório nacional, como diz a Constituição, então ele deve ser protegido, ele, como um todo, o povo, né? Destacando-se aí as mulheres, mas todo o povo deve ser protegido, porque é função do Estado brasileiro promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não é? Então, eu busquei ver quais seriam as dimensões específicas da igualdade ou das igualdades para as mulheres romani, para além daquelas ações afirmativas que se fazem necessárias para o povo como uma maneira, de uma maneira em geral, que são o acesso, não, a implementação de políticas públicas diferenciadas, de proteção territorial específica, porque a gente não aprende na faculdade. Estou falando da gente da área do direito, porque a gente, da mesma forma como acredito que na área da medicina não se tem um olhar específico, e temos especificidades, temos particularidades, mas ações afirmativas se fazem necessárias como um todo, para o estabelecimento dessas políticas públicas diferenciadas, a proteção territorial específica, isso para falar para uma pessoa do direito de proteção territorial específica para os acampamentos ciganos, em sua provisoriedade, para o contexto educacional, sair da caixinha e ver, não, este é um povo que tem na sua tradição, que é uma tradição também um pouco romanceada, de muito do nomadismo foi forçado, foi ser nômade para não morrer, para não ser escravizado, é uma questão que para estudar, não é para não se afirmar como uma característica pura e simplesmente íncita. Não é? Então, não, nós somos nômades, sim, mas ou tem uma correria, a polícia vem, eu tenho que sair, tenho que levantar acampamento, existem outros aspectos. Mas, assim, então, a proteção territorial específica e o direito de consulta prévia, que é assegurado pela OIT, pela Convenção 169, a Convenção 69, em relação aos povos tradicionais, ser considerado até como um povo tradicional, faz parte desse desafio conjunto no qual as mulheres estão inseridas. Por isso eu digo, são igualdades, e trago para esse diálogo essa provocação sobre as igualdades, e temos aí para as mulheres romani as dimensões específicas dessa igualdade, dessas igualdades, ou dessa igualdade formalizada na Constituição, que precisam ser materializadas em ações. Então, começando pela igualdade de gênero interseccional, essa é uma luta que nós, mulheres negras, temos, e temos teóricas que mostraram como a posição de fatores de discriminação pesavam mais sobre mulheres negras, por estarem lá numa base. As mulheres romani ainda estão, inclusive, invisibilizadas. Nós, negras, já não, já saímos desse lugar, já saímos dessas cordas da invisibilização. Mas, então, essa igualdade de gênero interseccional, que passa por uma luta interna também, em relação à atualização das tradições e da sobreposição, não,
do reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, não é? Dentro das suas próprias comunidades e da manutenção do povo, das tradições do povo, de uma cultura à luz desse direito à igualdade, não é? Então, são questões que têm que ser debatidas e discutidas pelo povo romani, e no qual as mulheres romani têm, quem conhece, quem está numa conferência como essa, quem conhece mulheres como a Lucimara, como a Elisa, que eu também ouvi falar a respeito, e outras mulheres romani que pontuam, sabe que elas têm o aparato suficiente para brigarem por si. Não adianta, não tem que ter um olhar de fora para definir o que é dentro. Não é? É preciso que reconheçamos a autonomia dos povos. Nossa Constituição também assegura isso. Então, temos uma igualdade educacional específica, que é uma outra dimensão, não é? A necessidade, então, desse respeito às tradições culturais, à língua, às formas próprias de organização social, os ciclos itinerantes, quando aplicáveis. Isso me lembra um trecho da música de Caetano, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, a gente só consegue se ver pelos valores que entendemos, porque às vezes, inclusive, não são nossos, né? Está Hollywood aí para mostrar até onde, a que ponto chegamos, não é? No Brasil, está tomando café da manhã com bacon, ovos e cereais e tal, sem problema nenhum. É preciso interagir, etc. e tal, mas assim, a gente vê nações que lutaram e saíram escorraçadas de guerras, mas que são tidas como as mais poderosas, porque a imagem que foi transmitida é essa, no cinema massivo, por exemplo. E aí vê uma mulher romani, uma Carmen, como a sedutora, não é, que bota a perder um cristão terrível, e um cristão e põe tudo a perder, coisas assim que a gente tem que trabalhar. Então, é preciso que tenhamos, respeitando essas formas próprias de organização social, se criem ciclos itinerantes para assegurar o acesso à educação de acordo com a forma de se organizar, e também assegurar a igualdade no acesso à saúde, não é? E nisso as mulheres negras, inclusive, ainda sofrem maior. Sempre, toda violência que tiver, a mulher negra, porque contabilizada, e aí vai o detalhe. O povo romani não passa de 800 mil, né? Todas as estatísticas, entre aspas, todos os dados que encontrei a respeito da população, ali, mas porque não há a contabilização, como é que você faz política pública sem saber a quem se dirige, para quantas pessoas, onde elas estão? Não é? Eu até andei olhando o mapa, encontrei na MSK o mapa da população e olhei logo, aqui na Bahia, aqui, no momento eu estou até em Brasília, mas na Bahia aquele mapa não corresponde de jeito nenhum, está tudo ali focadinho em Salvador e não. Eu vivi na região metropolitana, no cantor, aquilo não corresponde à realidade, não é? Porque é igual índio usando telefone celular, então não pode mais ser índio, sim, porque do povo romani, não pode morar numa casa de tijolos, não pode habitar um ambiente que não seja uma tenda. Então, temos essas questões todas. Então, me parece que, para reduzir essas desigualdades,
é preciso enfrentar mesmo as limitações e os desafios que passam pela invisibilidade estatística, não é? Isso era disso que eu estava falando, e pela resistência institucional. E aí eu faço minhas as palavras de Sônia, as palavras de Celina Areas. Não deixem o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, os conselhos todos, porque nós somos uma democracia participativa. A Constituição Federal traçou uma democracia participativa. Democracia é um governo do pelo para, como dizia Gildo Ribeiro, um humorista já falecido. Do povo, pelo povo e para o povo. Como? De forma direta, de forma indireta, pela participação em mecanismos, em conselhos. Não deixem de estar nesses lugares. Eu estou vendo aqui uns sinais, não sei se já devo ter passado do tempo. Não deixem de estar nesses espaços de poder, de construção, de participação, porque faz falta, por exemplo, a Lucimara faz falta no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Quer dizer, veja, por uma participação efetiva, tornou possível que a resistência chegasse às instituições, instituição judiciário, instituição CNTI, instituição CUT, aqui só para falar das conselheiras do CNDM que estão participando daqui, instituição Conselho Tutelar, então é preciso que, para romper a resistência institucional, é preciso que o povo romani esteja nas instituições, se faça representar, participe, atue. Não é? E isso, para encerrar, eu digo que eu começo a dizer que o direito à igualdade no contexto de qualquer povo, mas no contexto dos povos romani, e especialmente das mulheres romani, a afirmação da igualdade, porque tem essa sobreposição de alguns pontos da tradição, isso não quer dizer que nós sejamos tão avançados, não. Perceberam a linha do tempo que Thelma colocou, as barbaridades que aconteciam até há pouco, e eu ainda acrescento mais uma, viu, Thelma? Somente em 2009 é que o estupro deixou de ser uma causa de extinção de punibilidade. Quer dizer, se o estuprador casasse com a mulher, desde que não tivesse havido violência grave, gente, quando é que no estupro não tem, desde que não tivesse causado lesões tal, uma agressão ou tivesse matado, se ele casasse, ele fugia da pena. 2009, quando foi reformulado Sim. o Código Penal para botar os crimes sexuais dentro de um capítulo que era não contra os costumes, mas contra a dignidade sexual de mulheres e de homens. Então, é preciso, para que essas igualdades vigorem, sejam alcançadas, é preciso que haja o reconhecimento da diferença cultural como um valor constitucional, medidas afirmativas para superar desvantagens históricas, proteção específica, como já foi dito, contra a homofobia, né, contra o anticiganismo, políticas públicas diferenciadas para que respeitem as especificidades desse povo e destas mulheres, e a participação efetiva nas decisões que os afetem. Nada sobre os romani sem os romani. Então, voltem aos conselhos. E porque só dessa forma, vocês, como um povo tradicional que constitui o povo brasileiro e, portanto, é também dono da soberania, integra e constitui essa soberania popular, vai tornar possível que a
democracia exista, porque sem essa igualdade não existe democracia, existe algo vazio, que pode servir até para colonizar, para fazer mil coisas. Você bota o nome democracia e vai lá e avança sobre. Então, é preciso que tenha, exerça esse poder, que está lá no artigo 1º, no parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, como está sendo feito aqui, a igualdade política, não é? Que é o direito ao voto, de ser eleito. Cadê o povo romani? As mulheres romani, as mulheres estão lutando para estar nos espaços políticos de uma maneira em geral, né? Todas elas, mas essas que se tentam invisibilizar, como as negras, as romani, as ribeirinhas ou outras, essas têm não podem abandonar esse espaço de exigir a igualdade perante a lei e a participação política efetiva, porque isso, junto com as liberdades fundamentais, todas elas, liberdade de expressão, de associação, de imprensa, manifestação, de oposição, tudo isso é que constitui o Estado de Direito e assegura a diversidade política, o pluralismo político e o respeito às minorias. Então, esse diálogo me deu a oportunidade de estabelecer esse contato. Muito obrigada mesmo por essa possibilidade. Nós é que te agradecemos, Não e sumam, muito. não sumam, por Não favor. sumimos, não Ouçam sumimos. minhas palavras, Mas é voltem até para o... bom, doutora André Mara, que eu preciso lhe dizer o seguinte, além de dar um beijo para a Celina, que precisou ir para outra Eu conferência. também sou abraçadeira, viu? Adoro um abraço, coração. Eita, Bahia está próximo, calma aí que a gente está chegando. Ó,